Salve pessoal! Eu vou aqui abrir uma discussão a respeito de um livro que eu li na época da faculdade de História que eu fazia, que é de um texto do antropólogo Marcel Mauss, onde ele abre a discussão sobre as técnicas do corpo. Neste livro ele é bastante interessante porque ele demonstra as técnicas do corpo em contraponto às tecnologias. As técnicas do corpo como ferramenta, assim como a gente usa a tecnologia como ferramenta para fazer as coisas, o nosso corpo também como ferramenta para a gente fazer também inúmeras coisas. E como a forma como nós dispomos do nosso corpo é afetado em relação ao meio social em que estamos vivendo e também a determinada época. A gente pode usar exemplos comparativos. Um exemplo de uma tribo, o comportamento que vai ter mais primitivo vai ser: eu vou caçar, eu vou plantar, eu vou pescar, eu vou aprender tudo isso com os meus anteriores, todas as técnicas de como eu utilizar as ferramentas do meu corpo para eu obter a comida. Em contraponto à nossa sociedade moderna, que quando a gente quer comer algo, agora, no momento que a gente tem, né, a gente faz o quê? Pede no celular. Neste texto do Mauss, ele usa sempre esses pontos comparativos de como os povos originários utilizam seu próprio corpo como meio técnico, comparando com a sociedade moderna que tem uma tendência a uma dependência tecnológica. E como isso reflete no nosso corpo, como reflete na forma como a gente, por exemplo, vai respirar. As crianças, normalmente, elas respiram inflando a barriga. Elas têm uma respiração muito mais profunda. Qualquer criança, naturalmente, ela vai respirar mais profundamente. Conforme a gente vai crescendo, a sociedade vai impondo várias situações onde a ansiedade, o medo, o estresse vai fazendo com que a gente vai respirando cada vez mais curtinho. E a gente tem que fazer o quê? Yoga, tem que fazer aula de como ter que respirar corretamente para poder relaxar. Então, essa é uma discussão que eu quero trazer à tona para todo mundo refletir, porque também está no nosso meio. Por exemplo, no caso de uma pessoa que sempre viveu no campo, que sempre tem um horizonte para ver, a postura dessa pessoa vai ser sempre que vê o horizonte. Em contraponto, uma pessoa que mora na cidade grande, em que fica o tempo todo com o celular na mão, porque precisa trabalhar, e isso vai deixando a postura da pessoa cada vez mais curvada. E isso faz com que trava toda essa região aqui do tórax, trava a região da mandíbula, isso traz travas também na nossa maneira de cantar, que é essa questão que eu quero trazer aqui nesse momento. Bom, existem inúmeros exemplos para a gente poder comparar, né? Eu vou aqui citar alguns, mas fica a dica de vocês também lerem esse texto. Eu vou deixar no link dos comentários para vocês procurarem mais a respeito desse tema. E o exemplo que eu queria dar também de como nós somos a sociedade das cadeiras, né? Como em contraponto, por exemplo, com sociedades que sempre se agacham e ficam ali em roda, agachado durante muito tempo sem reclamar. E as crianças também, naturalmente, nós crianças, lembra como a gente tem muito mais facilidade de ir pro chão e ficar de cócoras? E quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso. E vocês devem estar me perguntando, e daí? E eu com isso? Se as sociedades são diferentes, cada um tem uma forma de agir com seus corpos de uma maneira diferente, isso não vai interferir em nada em mim. Bom, se a gente está vivendo em um panorama onde existe um poder que a gente às vezes não percebemos esse poder ele está se exercendo, manipulando os nossos corpos, sem a gente perceber. E é isso que eu quero trazer essa discussão. Principalmente porque aqui também é uma aula de canto, não que eu seja contra as pessoas tocarem instrumento, mas o que eu quero criar, né, a minha proposta da oficina de canto e de Omã é que nós, cantores, a gente possa utilizar da nossa voz e podemos também trazer na memória as melodias, tudo que a gente precisa com o nosso próprio corpo. A ideia é criar uma independência, mas acima de tudo que essa independência também seja uma espécie de brincadeira.
Por exemplo, se a gente tem um grupo de pessoas, cada um ali vai fazendo uma vocalização, uma pessoa dá o ritmo, outra faz a harmonia e vai contrapondo com outras polifonias e vai fazendo a textura melódica e vem o outro com a melodia principal. Olha só que interessante, a gente não precisou de nenhum instrumento que não seja o nosso próprio corpo. A minha intenção nessa discussão é trazer uma reflexão de como a gente pode estar tendo um comportamento com o nosso corpo, que é um comportamento que faz a gente ficar cada vez mais travado, mais com aquela sensação de que estamos presos dentro de uma jaula e a gente só tem essa janela, como isso vai travando a gente e a gente não percebe. Eu mesmo, quando eu usei aparelho durante um bom tempo, como isso interferiu na minha vida. Até hoje eu tenho um problema na minha mandíbula. E eu tenho que diversas vezes estar fazendo esse exercício para ficar com a mandíbula relaxada. Então, pensando em vários aspectos que travam o corpo, eu fiz aqui uma série de exercícios para a gente poder relaxar mais. E esses exercícios são ótimos para fazer antes de qualquer vocalização.